Dionísio tá na linha? Tá na linha, solta a vinhetinha do Dionísio. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio da Silva. Gato... Grande Rodolfo Schneider, tá todo feliz meu alemão da vida, preferido, como vai você? Todo feliz da vida com o Inter vencendo por 2-1 em casa, mas não pode também achar que esse é um resultado para deixar o Colorado tranquilo, hein? Jogou mal, né, Rodolfo? Começou fulminante, né? Começou fulminante e relaxou. 2-1. Jogou contra 10 e não saiu lá muito bem, mas como se diz, né? Ganhou, deixa pra lá o resto. Não, na Libertadores ter pelo menos vencido, agora joga a responsabilidade pro time mexicano, pro Rafael Sobis e companhia lá do Tigres, para tentar reverter o resultado. É o Brasil na Copa Libertadores. Ainda bem que você informa, né? Porque a imprensa do eixo Rio-São Paulo faz de conta que a Taça Libertadores não existe mais. Um campeonato local do interior da Argentina ou do Uruguai, no remoto Rio Grande do Sul. Imagina, River está disputando ainda, o River Plate, depois de ter eliminado Boca naquela confusão toda. Libertadores é Libertadores, a gente não pode esquecer, não. O vencedor vai disputar o Campeonato Mundial, né? Exatamente, o Campeonato Mundial que o Corinthians recentemente conquistou. Professor, são 10 horas e 27 minutos. Gato preto dá azar? Dá azar mesmo, professor? E de onde que vem essa expressão? A gente tá falando de tanta coisa. Ontem, por exemplo, em Niterói foi o caos, né? A ponte parou, aí vai pra barca, a barca entrou, pira dentro. Aí a gente tava falando, pô, que dia terrível pra Niterói. O pessoal deve ter visto o gato preto e tudo ontem lá em Niterói, professor. Pois é, essa superstição de que o gato preto dá azar e encontrá-lo dá azar. Outro dia eu estava almoçando com o presidente da Academia Catarinense de Letras, lá em Florianópolis, domingo passado, aliás, e passou um gato preto por nós, e ele disse, pois é, a gente sabe que não tem nada a ver, mas dá azar, né? Exatamente, né? Vem do tempo que ele, Rodolfo, que foram localizados animais desta cor numa localidade em que as bruxas eram muito perseguidas. Essas bruxas, como os nossos ouvintes sabem, ou pelo menos muitos deles sabem, eram cientistas, mulheres que sabiam prever, por exemplo, Laura Ferreira seria uma bruxa na Idade Média porque poderia prever o tempo, não é? Então como é que ela sabe disso? E os gatos passavam por ali, eles eram associados, os gatos dessa cor eram associados às bruxas que eram perseguidas, a ponto de o Papa Inocêncio, não me lembro o número deste Papa, porque houve mais do que um, mas é fácil de dar uma googlada e saber disso, o Papa Inocêncio incluiu o gato preto entre os inimigos da Inquisição, que ela devia persegui-los. E daí foi, coitado dos animais, né? Coitados, foram mortos a pauladas onde quer que aparecesse. Nossa, é mesmo, né? A Isabelle Rezende tem gato preto, entrou aqui no estúdio falando, não fala assim do gato preto, meu gatinho. O teu é preto também, Maíra? Não, não é preto, mas eu já tive. Não dá azar nenhum, só dá sorte, gente. É verdade. Mas sabe outro que dia até também alguém falou isso comigo, Maíra. Eu falei, para de besteira. Não, e até hoje em dia, nas sextas-feiras, sexta-feira 13, tem muita gente que maltrata. É um absurdo. A gente tem que até levar esse assunto a sério, porque infelizmente tem gente que faz isso que o professor está contando, lá da Idade Média, sei lá de quando. Pessoal que é da Idade Média. Aliás, a gente traz tanta notícia aqui no dia a dia, infelizmente, que parece vinda da Idade Média, né? Essa é mais uma, né? Hoje a Maíra estava toda cheia de pelo no casaco dela. Eu falei, você tá com cabelo, tá cheio de cabelo aí, Maíra. Não é o gato mesmo lá de casa. Então ela é uma apaixonada pelos felinos, assim como a Isabelle Rezende. Não tem esse negócio de gato preto da azar, isso é tudo a cabeça das pessoas e coisa que elas criam. Agora, eu confesso pra você, professor, tá assim, andando de noite, né, no lugar ermo, assim, aquela escuridão, sozinho. Tu olha pro lado, vê um gato preto com aí aquele abraça, olhão. Agarra. Com aquele olhão assim, te encarando, meu irmão. Eu não vou nunca agredir um gato, mas que eu não vou pra cima dele pra conversar com ele, fazer carinho, não vou mesmo, vou pro outro lado, meu irmão. É como passar debaixo da escada, não tem mais perigo nenhum, as escadas agora são sólidas, mas as pessoas evitam passar debaixo da escada. Essa coisa ficou
na memória, no inconsciente, nisso que os psicanalistas chamam de arquétipos. Então você tem aqueles inimigos lá então personifica o inimigo na pessoa do gato. Quer dizer, na pessoa do gato, eu digo pessoa do gato porque a minha filha, assim como a Maíra e a Isabel, gostam muito de gato. Ela tem um gato branco, que é de raça e tal, é um persa, e outro, uma gatinha recolhida da rua, que essa é a mais queridinha. Aliás, não sei porquê, a gente se apega mais aos que mais precisam da gente, sei lá como é que é, né? Professor, não, diga completo. Mas aí tem um tipo de... O gato ficou assim, eu vi que entre os gatos e as mulheres, Rodolfo, tem uma linguagem que nos escapa. Entre nós, os homens e os gatos, é uma coisa. Olhe bem a relação de uma mulher com o gato. E eu acho que por isso também veio desse arquétipo o chamar a pessoa, o namorado de gato, é um gato, e uma gata por extensão. É verdade. Agora o Papa foi o Inocêncio VIII. O Inocêncio VIII. O professor rapidinho já pesquisou lá. Professor, quem criou... Eu tinha anotado aqui, tinha deixado de um lado. Quem criou essa frase maravilhosa que tem tudo a ver? Dize-me com quem andas e te direis quem és. Rodolfo, querido, olha, essas frases, eu tenho, né, esse livro, A Vida Íntima das Frases, que vocês têm aí. Essas frases são atribuídas a um fulano, assim, o outro, a um autor, né? O que ocorre? O que a gente pode dizer é que aquele autor foi o primeiro a registrar, porque quem disse, a gente não tem muito, assim, o caso zero, né? Agora, isso aí surgiu de um clássico latino, de antes de Cristo, do século IV antes de Cristo, foi passando por várias transformações, a Igreja Católica dominou as cortes, sobretudo as portuguesas, com os reis católicos, e distribuiu essas frases como recomendação para você ter boas companhias, não é? Uhum. Mas elas foram... elas começaram a sofrer alterações, Rodolfo, muito divertidas, né? Ao ponto de... a frase já foi parar nos evangelhos, não se sabe também, mas provavelmente o evangelista, ou se Jesus a proferiu em aramaico, e daí ela foi escrita em hebraico, né? Uhum. E depois então passou ao grego e ao latim, porque aquela região era poliglota. Outro dia, aliás, o Papa corrigiu um estadista, não me lembro qual deles, estava do lado do Papa, o Papa Francisco, que é um homem de sólido saber. Os jesuítas se caracterizam por ter um sólido saber. Ele falou, Jesus falou em hebraico, daí o Papa disse, Jesus pregava em aramaico. Corrigiu na hora, porque ele falava a língua mais simples, né? O aramaico, o hebraico era só no templo. E daí então essa frase veio, houve uma paráfrase dela, dize-me o que comes e eu te direi quem és, de um grande cozinheiro gastrônomo francês, o Brillat Savarin, que falou isso, diz-me o que comes, também eu te direi quem és. Eu alterei também para diz-me de quem, com e o que compras, e eu te direi quem és. Por quê? Porque na vida moderna, se você souber o que a pessoa compra, como compra, você sabe quem é ela. É verdade. Professor, eu vou te explorar para outras coisas aqui do programa, além da nossa pauta, mas eu tenho certeza que você tira de letra para nos ajudar. Eu falei agora há pouco sobre uma apuração de um desvio de conduta dentro do BOPE aqui no Rio de Janeiro e falei 1,8 milhões. Aí o Gilberto Vilardi me escreveu, Rodolfo, é 1,8 milhão. Como é que é, professor? Porque tem que concordar porque é 1,8, é com 1, né? É 1, porque você concorda com 1 milhão... O milhão é muito complicado, viu, Rodolfo? Onde ele entra nessas coisas, porque na verdade, se você dissesse por extenso, você dizia 1.800.000, né? Exatamente. Tem que fazer esse raciocínio, sabe? Como dica para os ouvintes. Quando você tem dúvida disso, na vírgula, você diz, como é que eu diria por extenso? 1.800.000. Né? Mas então no caso, sendo eu falando 1,8 é milhão. Milhão. Mesmo que seja 1,99 milhão.
Só milhão, a partir dos dois é que eu boto aí. milhões. Isso. Ah, ignorante, burro. Não é ignorante. Obrigado. A língua portuguesa é cheia dessas pegadinhas, é como o feminino de peixe-boi, que é uma coisa que sempre cai nos concursos, né? O que é? Como é que é o feminino de peixe-boi? É peixe-mulher, mas todo mundo responde peixe-vaca, né? Peixe-mulher? É peixe-mulher o feminino de peixe-boi, Maíra. Viu, Maíra? A gente tem que ficar aprendendo, professor. Você quer ver outro, professor? Ontem teve um fato curioso, até a Maria Helena, nossa ouvinte, quem a gente manda um beijo, tá lembrando. Ontem a gente estava falando sobre esse acidente das barcas que o senhor com certeza acompanhou. E aí, os passageiros estavam reclamando porque as barcas estavam dando um papel lá para as pessoas poderem justificar o atraso, mas estava querendo se recusar a colocar que aquilo era um acidente. Aí eu falei, pelo amor de Deus, como é que não é um acidente, pô? A não ser que vocês digam que é de propósito, mas se não é um acidente, pô. A embarcação veio, não conseguiu parar, entrou pira dentro e tal, as pessoas se feriram, etc e tal. E eles acabaram colocando no papel incidente. Aí a Maria Helena te pergunta, professor, qual é a diferença entre incidente e um acidente? Tem diferença? Tem diferença. Os dois têm o mesmo étimo do latim. Agora, o acidente que veio do latim accidente, que é uma declinação de accidens, é aquilo que acontece. Então, ele cai... Inesperado. Inesperado e tal. O incidente, ele tem um outro sentido. Pode ver, quer ver um exemplo bem claro? Este custo aqui incide, não é? Aí já tem um outro sentido, porque incidir, ele acontece com... Não pode confundir com incidir, que também tem incidir. Incidir como é que pode se dizer? Que se precipita, não é? Entendi. Então, a variação é mínima, mas a língua portuguesa que... Aliás, até o acordo de 43 era muito bem feita, esse novo acordo aí esculhambou um pouco, ela diferenciava muito essas questões na ortografia, porque a ortografia tem que ter estabilidade, e explicava, não é, o que é... Mas por exemplo, a sensação que eu tenho, não sei se eu uso certo, mas que o acidente ele tem uma ideia mais trágica, assim, mais uma coisa mais séria. Um incidente a gente... é uma coisa mais leve, como se fosse assim. E também tem uma coisa, professor, às vezes a gente usa incidente, por exemplo, teve uma discussão entre duas pessoas na estação de metrô, foi um incidente lá entre eles e tal. Um acidente seria, na discussão, sei lá, a pessoa caiu na estação, e aí o trem descarrilou, alguma coisa assim. Um incidente é como também um pouco a Maíra está dizendo. Normalmente a gente usa para umas coisas mais brandas, assim, né? O acidente é para coisas mais graves. Eu acho que ele passou como variação por mau uso do sentido do verbo, porque você não pode dizer assim, o acento nas palavras proparoxítonas, né? Tem um acidente, né, na antepenúltima. Não, daí o étimo é outro, incide sobre a antepenúltima sílaba, como na palavra cágado. Essas sutis variações, elas existem na língua, mas eu acho, Rodolfo, o Sérgio Nogueira, sei que também acha isso, o Cláudio Moreno, meus outros dois colegas aqui que nós trabalhamos juntos ministrando as aulas à distância na Estácio há muitos anos, instituímos um programa de língua portuguesa lá, que é o seguinte, a língua popular, o uso da língua vai acabar tornando essas duas palavras sinônimas. Exatamente. Vai acabar, porque estão sendo usadas. Agora, você não diz assim, causou um acidente aí porque agora a alíquota tal incide também na carga tributária do pão. Você não... Daí vai sair esses casos específicos, né? Vão sair esses casos específicos. Marcelo Silva, que até 13h é nosso ouvinte, depois de 13h trabalha aqui com a gente, está escrevendo para a gente dizendo que quando ele era militar e fez curso de segurança do trabalho, está dizendo que incidente era quando não gerava dano ou perda. E aí virava acidente quando tinha algum tipo de dano ou perda. É mais ou menos esse uso que a gente usa. Muito bem usado. Veja, Maíra, como a coisa se complica quando você olha outras palavras do mesmo étimo. A coincidência, que é do mesmo étimo, né?
coincidência é do mesmo ritmo de acidente e de incidente. É muito difícil num programa tão curtinho a gente explicar essas complexas sutilezas que na verdade são belezas da língua portuguesa, que é uma das línguas mais exatas das megalínguas hoje que circulam no mundo, é a quarta, né? É uma das mais precisas. Eu nem sei se o alemão ganha da gente, viu? Talvez o alemão ganhe em casos específicos, por exemplo, na preposição. Aqui em homenagem ao nosso Rodolfo Schneider, viu, Maíra? Gama, Família. que você também é de Lusa, né? Luso-brasileira. Gama é luso-brasileira, não é? Gama Martins. Martins, então, duplamente luso-brasileira. Aliás, Rodolfo, já que estamos no assunto, nesse 17 de julho, vai fazer 124 anos que meu bisavô, Alessandro, atravessou o mar aos 20 anos, vindo da Itália, avô materno, perdeu a mulher na travessia e casou com uma mocinha catarinense que, afinal, eu tenho a ver com aquela mocinha, né? Olha, rapaz, é mesmo, professor? Olha aí a história da Alessandro família da árvore Boite, genealógica do professor Dionísio da Silva. e que se chamava Nova Abeluno, a cidade, e o Getúlio Vargas fundou lá em Santa Catarina a Companhia Siderúrgica Nacional, numa negociação com a Segunda Guerra, olha o tamanho da história, e mudou o nome de Nova Abeluno para Siderópolis, porque o fascismo estava como grande inimigo dos aliados no mundo, né, por causa do Mussolini, então era preciso mudar o nome de Nova Abeluno, italiano, para Siderópolis, o nome nacional. Professor, para a gente falar da nossa pauta de hoje, né? A gente está passando... Viajamos, hein? A gente está passando por uma crise muito grande no Brasil. Toda hora os índices que aparecem para a gente são muito negativos com relação à economia. E uma área que está sofrendo muito é o setor de comércio, né? Comércio, serviços, etc. A gente está tendo a maior retração que o país já viveu desde 2003 nesse setor. E aí a gente colocou aqui... o senhor colocou aqui para a gente como pauta falar sobre comércio. De onde vem isso? De onde vem a palavra comércio, comerciante, comerciar? Engraçado que comerciar, o verbo é pouco usado, né? É pouco usado. Em Portugal é mais usado, na África Portuguesa também. Nós usamos comercializar. Aliás, outra tendência da língua falada é incumpridar os verbos, né, e colocar esse Z lá como elemento de ligação e estender o verbo. Mas comerciar já é suficiente, não precisa ser comercializar. A palavra comércio vem do latim mercis, que é uma declinação de merx, que é mercadoria. Ninguém faz comércio sozinho, então é cum mercis, com a mercadoria. Você tem a mercadoria. E, inclusive, tem na atividade de comércio desde priscas eras, desde a antiguidade, muito antes de Cristo, já havia um deus para cuidar disso, cujo nome também tem o étimo de mercadoria, que é o deus Mercúrio, porque no étimo do nome dele está mercis, mercadoria, e curare, que é cuidar. Aquele que cuida da mercadoria, para proteger os comerciantes. Tem também no meio disso, Rodolfo, o intérprete, que veio daí, interpretium, e interpretação, aquele que está entre o preço, precium é preço em latim, o sujeito entende a língua de dois comerciantes que não se entendem um ao outro. Então ele é o intérprete, isso ele faz o interpretium. Nossa senhora, nem imaginava. É uma grande viagem, né? É uma grande viagem. Intérprete, a gente, sei lá, faria qualquer ligação com relação à língua, né, a qualquer coisa de idioma, etc., mas de meio do caminho para servir como alguém que fica intermediando negociação de preço de mercadoria, jamais imaginaria isso. E o Mercúrio tem esse nome, Rodolfo, por causa desse deus, porque ele é um elemento que tem grande mobilidade, tal como o Deus vai de um lugar para outro. Então, este elemento, Mercúrio, também tem essa mobilidade que o Deus tinha. Foi por isso, aliás, que deram o nome do Mercúrio. No Brasil se confunde muito com Mercúrio, porque o Mercúrio, que tem o símbolo químico, né, é um elemento químico, foi transformado em marca de mercurocromo. Então as pessoas dizem, passa um pouco de mercúrio aqui no ferimento. Não dizem mais mercúrio porque pegaram
como no caso da cerveja, pegaram a marca pelo nome. Agora, professor, a gente aqui na Band News acredita em você. Você tem crédito na Band News e muita crença por parte dos ouvintes. Agora, juntando essas 3 palavras que eu falei agora, queria que você explicasse pra gente. Às vezes a gente fala crédito muito, também, hoje em dia, muito mais se fala a palavra pela aquela questão de cartão de crédito e tal, você tem crédito na praça, etc. E muita gente não faz a ligação que crédito tem a ver também com a palavra acreditar, né? Acreditar, porque se eu acredito em você é porque eu dou crédito a você, né? Isso. E este crédito, ele foi constituído como um patrimônio. Eu me lembro de uma recomendação do Dr. João, fundador da Universidade Estácio, que dizia que o aluno com nome sujo não podia ser matriculado. Por quê? Porque ele não cuida do seu nome. Como é que ele vai cuidar do estudo, né? Uhum. E outro dia se disse, olha, a pessoa atrasa a mensalidade da escola. Por que não atrasa a cerveja no bar? Porque lá não tem nenhuma proteção, né? Para ele atrasar o pagamento da cerveja no bar. Na universidade tem isso. Então, essas significações ao redor do nome, o nome como patrimônio, então, não queria perder a recomendação do Dr. João, é muito mais importante ter crédito do que ter dinheiro. Uhum. Por quê? Por que é mais importante? Porque a pessoa tem que acreditar em você. Você chega e diz, olha, eu tomo emprestado X e vou devolver na data tal. Este étimo do crédito que você tem, ou você compra com o cartão e não paga e vai pagar dali a 30 dias, 45 dias, não sei, o étimo dessa palavrinha, crédito, é a mesma da crença que você tem num Deus, nos poderes de Nossa Senhora, nos poderes dos deuses, dos orixás e tal. O étimo é o mesmo, isto é uma coisa volátil, né? Você acredita, é um patrimônio que como é que o inglês chama muito de goodwill, né? É o goodwill, você tem esse patrimônio, você paga as suas contas. Não interessa se você é pobre ou rico. Às vezes você é rico e ninguém vai te emprestar nada porque você não paga. É verdade. Se você é pobre, tem crédito, porque se você disser que paga, você paga. E a palavra crédito é a 11ª, é uma das, eu acho que, se não me engano, ela é a 11ª, não vem ao caso, mas a palavra crédito tem muitas acepções, não é só você acreditar naquilo. Por exemplo, você quando fez a faculdade, vocês aí devem lembrar-se de que um conjunto de 20 horas aula nas escolas privadas ou 15 horas aula nas escolas públicas compõe um crédito. É verdade, compõe um crédito de matéria, né? É verdade, a gente usa isso. Tem que não sei quantos créditos, eletiva, isso, de matéria obrigatória. Me fez lembrar da universidade agora, é verdade. Professor, tem alguma coisa para a gente fechar nosso cardápio de hoje? Tem, porque a mercadoria sempre foi uma coisa. É uma pessoa que vende uma coisa. E nós estamos vivendo um tempo, tem uma novela apresentada aí muito tarde da noite, e ao contrário do que fazem comigo, que não dizem onde é que eu apresento o programa, só me citam, eu vou citar a Rede Globo de televisão apresenta uma novela chamada, eu acho que é telenovela, minissérie, não sei, chamada Vidas Secretas, e que apresenta uma variação do comércio. O comércio não é mais a mercadoria, a pessoa é a mercadoria, que é a tal ficha rosa. É a menina que é dublê de modelo e que ela preenche uma ficha. Se a ficha é branca, ela é só modelo, mas se ela aceitar essa denominação de ficha rosa, ela faz programa. Ela é garota de programa. E ela participa do book rosa, né? Chamam também de book, né, Maíra? Porque esse neologismo em inglês entrou. Por exemplo, você não diz cancioneiro, né? Você diz songbook, não é? Isso que nós temos uma palavra linda, que é cancioneiro. Veja, substituir cancioneiro por songbook, tem a dó, né? Não tem porquê. Agora, então, garota ficha rosa também passa a significar garota de programa. Isso. Ela é uma equivalente da Periguete, da Maria Chuteira, da Sirigaita, mas com mais estilo. Já é assim, a mercadoria
ela não vende mais o serviço como nós vendemos o nosso serviço. O nosso serviço para as empresas que nos pagam é a nossa mercadoria, não é? Entendi. É isso que nós vendemos, nossa força de trabalho. No caso delas, a mercadoria é ela, é a menina. Professor, nada de gato preto pro Internacional, boa sorte pro seu Colorado e pra você. Um beijo e até quinta-feira que vem, já na volta de nosso Ricardo Boechat de férias. E eu vou ter medo, Aravante, o seu Flu, porque com o Ronaldinho armando e o Fred fazendo, Será? as defesas, hein? Será, professor? Tem que ver que Ronaldinho que vem, né? Tem que ver, né? Lá no sul Qual é a encontraram versão? os velhinhos, não tá dando muito certo, não. É verdade, um abraço. Grande abraço, beijo, Maíra. Um beijo, até quinta-feira, professor. Até quinta-feira.